Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje conversão de unidades. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Papel e caneta na mão. Notas iniciais. É essencial, importantíssimo, imprescindível que você tenha visto todas, absolutamente todas as aulas anteriores desse curso, principalmente as aulas de regra de 3 do canal. O assunto da aula de hoje não está restrito ao ramo da matemática. Na física e na química, nós também aprendemos conversões e utilizamos esse conceito com muita frequência. Só que a manipulação algébrica é muito mais ligada à matemática. Exatamente por isso, esse conceito conversão de unidades vai ser ensinado na aula de matemática, mais exatamente na aula de hoje. E não faremos aqui distinção entre grandezas escalares e vetoriais. Esta distinção existe no ensino médio na física, e ela foge completamente do propósito dessa aula. Quando nós aprendermos física, daí sim, a gente vai separar para vocês os conceitos de grandezas escalares e vetoriais. E vamos lá, gente, conversão de moedas. Converter moedas é o caso mais simples, ou pelo menos um dos casos mais simples, de conversão entre unidades distintas. Então vamos lá. Vamos considerar que $1 vale R$ 2,30. Sabendo disso, item A, calcule em reais o preço de um Camaro nos Estados Unidos, que vale $32.000. Item B, calcule agora em dólares o preço do mesmo Camaro no Brasil, que custa R$ 199.985. Uma dica para vocês resolverem esse problema é a utilização de regra de 3. Então vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí pessoal, fizeram? Então vamos lá, item A, a gente sabe que $1 vale R$ 2,30. Sabendo disso, nós queremos calcular em reais o preço de um Camaro que custa $32.000. O que a gente sabe? Nós sabemos que $1 vale R$ 2,30. Então nós temos que $1 vale R$ 2,30. Dica para vocês: faça uma coluna para os valores em dólares, faça uma coluna para os valores em reais e estabeleça uma relação entre os valores em dólares e os valores em reais fornecidos pelo problema. Nós temos que $1 vale 2,30, então vamos lá. $1 vale R$ 2,30. $32.000 valerão, não sei, então eu vou chamar de x. Como nós temos aqui uma regra de 3 típica, o que a gente pode fazer? Multiplica em cruz. Então a gente vai ter que 1 vezes x, tá aqui, vale 32.000 vezes 2,30, tá aqui. Fazendo essa conta, 1 vezes x dá x. 32.000 vezes 2,30, 73.600, o que? Reais. Ou seja, este valor, $32.000, é equivalente a R$ 73.600, desde, é claro, que $1 tem o valor de R$ 2,30. E vamos lá, item B. Nós temos que calcular em dólares o preço do mesmo Camaro no Brasil, sabendo que ele custa a bagatela de R$ 199.985. Compra que tá baratinho, vou comprar 3 amanhã. E vamos lá, gente, nós temos aqui valor em dólares e valores em reais. A gente vai estabelecer novamente uma relação entre esses dois valores. Então nós temos que $1 vale R$ 2,30. $1 vale R$ 2,30. E o exercício fornece para a gente a informação que 199.995 deve ser convertido em dólares. Eu não sei quanto é, então eu vou chamar de Y. Pergunta: Nerk, eu poderia chamar aqui de X? Por que você utilizou Y? Porque no item A eu utilizei X. No item B eu não posso utilizar a mesma letra. Eu tenho que escolher uma outra letra. Se você não gostar de Y, escolhe T, W, enfim. O que a gente faz agora? Mesma coisa, multiplica em cruz e vamos lá. O que nós temos? 2,30 vezes y está aqui, vale 1 vezes 199.985. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar esse cara, 2,30, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar então que y vale 199.985 dividido por 2,30. Fazendo essa continha,
a gente vai obter que y vale 86.950 o quê? Dólares. Agora, esqueça um pouco o exercício e olha que legal. No Brasil, um Camaro custa 86.950 dólares. Nos Estados Unidos, o mesmo Camaro custa 32 mil dólares. Dá para você comprar dois e ainda sobra um troco nos Estados Unidos. Pensando nisso, vote conscientemente nas próximas eleições. E vamos lá, pequena noção de unidades, pessoal. De maneira muito simples, todas as coisas que podem ser medidas e que são passíveis de uma variação mensurável, ou seja, que pode ser medida, são consideradas grandezas. E nós temos como exemplos o comprimento, a massa e o tempo e assim por diante. Agora que eu expliquei para vocês o que são grandezas, comprimento, massa e tempo como exemplos, a gente vai ver as unidades. As grandezas podem ser expressas em unidades muito distintas. Então, por exemplo, se nós queremos expressar uma medida que representa um comprimento, a gente pode fazer isso em metros, em quilômetros, em pés, polegadas, jardas, milhas. Todas essas unidades são unidades que servem para medir a grandeza chamada de comprimento. Uma coisa importantíssima é que uma unidade de comprimento não serve para expressar, por exemplo, uma outra grandeza como massa ou tempo. Vamos supor que eu fale para vocês que a minha altura é de 2 horas e 20 minutos. Faz sentido? Não, não faz, porque a altura representa um comprimento e 2 horas e 20 minutos representa uma unidade de tempo. Na verdade, 2 unidades, hora e minuto. Então vamos lá. Note que não faz sentido expressar um comprimento em horas, pois hora é uma unidade de medida de tempo e não de comprimento. Cuidado com isso. Existem 2 sistemas importantes de medidas no mundo, que são o sistema métrico decimal e existe também o sistema imperial, que é menos utilizado, mas que é extremamente utilizado nos Estados Unidos. Pouco usado de maneira geral no mundo, mas muito usado nos Estados Unidos. Nos vestibulares, o fator de conversão de SI para o sistema imperial e vice-versa quase sempre é fornecido, e a gente vai ver isso num próximo exercício daqui a pouquinho. Conversão entre unidades dimensionalmente iguais. De maneira muito parecida com o que fizemos em conversão de moedas, a gente também pode converter entre unidades de medidas desde que elas sejam dimensionalmente iguais. Aí você vai me perguntar, NERC, o que são unidades de medida dimensionalmente iguais? Vamos voltar. Lembra que eu falei para vocês que quando nós temos um comprimento, a gente pode expressar esse comprimento em metros, quilômetros, pés, polegadas e assim por diante? Pois é, estas unidades, todas elas representando o comprimento, são o quê? São unidades dimensionalmente iguais. Elas representam a mesma grandeza, que no caso é comprimento. Então não faz sentido você fazer uma conversão de metros para litros, porque metro é uma unidade relativa a comprimento e litro é uma unidade relativa a capacidade, uma outra grandeza completamente diferente. Então vamos lá. Um muro possui 1000 polegadas de extensão. Coloquei uma muro, né? Tá errado, óbvio. Um muro possui 1000 polegadas de extensão. Converta a medida para centímetros, sabendo que uma polegada vale 2,54 centímetros. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? A lógica é exatamente a mesma que nós utilizamos em conversão de moedas. Dá para fazer por regra de 3. Então nós temos aqui a coluna das polegadas e a coluna dos centímetros. E a gente vai estabelecer uma relação entre esses dois caras. Pelo enunciado, a gente sabe que uma polegada vale 2,54 centímetros. Opa, uma polegada, 2,54 centímetros. E a gente quer saber quanto vale 1000 polegadas em centímetros. Como eu não sei quanto vale, eu vou chamar de x. De novo, o que a gente faz? Multiplica em cruz e acabou a história. Vamos lá. X vezes 1, 1x. 1000 vezes 2,54. Fazendo essa continha de multiplicação, você vai obter 2.540, o que? Centímetros, ou seja, 1000 polegadas é equivalente a 2.540 centímetros. E aqui nós temos uma outra dica importante para vocês. Note que a unidade centímetros foi expressa com 2 casas decimais. Isso significa que é de bom tom que nós expressemos a resposta também com 2 casas decimais. Tranquilo? E vamos lá.
Noção do Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional ele permitiu uma grande padronização em várias grandezas como comprimento, massa, tempo. E qual que é a vantagem de nós utilizarmos o Sistema Internacional de Unidades no nosso dia a dia? Uma única palavra, galera: padronização. Quando você adota um padrão e esse padrão é utilizado por um sem número de pessoas, isso permite que haja uma maior facilidade na troca de informações entre as pessoas. Por exemplo, vamos supor que dois cientistas de dois países distintos trabalham no mesmo projeto com unidades diferentes, Celsius e Fahrenheit. Note que se isso ocorre, acaba atrapalhando um pouco o processo de comunicação. Um outro exemplo: imagina você indo para os Estados Unidos, sabendo dirigir e pegando um carro que mostra velocidade não em quilômetros por hora, mas em milhas por hora. Você iria acabar, obviamente, tendo uma maior dificuldade de compreender a unidade. A diversidade de unidades acaba prejudicando não apenas a comunicação, mas também, por exemplo, as relações comerciais entre dois países. Resumindo, maior padronização facilita a comunicação. E vamos lá, pessoal, continuando. Noção de prefixos do Sistema Internacional. Os prefixos do Sistema Internacional facilitam a adoção de uma medida adequada para cada situação. Vamos supor que você pergunte para mim: NERC, o que é melhor? Medir em quilômetros, centímetros ou em milímetros? A resposta é depende. Para cada caso, nós teremos uma unidade de medida que é mais adequada para uma determinada situação. Por exemplo, vamos supor que você queira medir o comprimento de um lápis. O que você vai utilizar? Obviamente, você pode utilizar quilômetros para expressar a medida de um lápis. Só que é muito mais intuitivo você expressar esta mesma medida em centímetros. Já a distância entre duas cidades soa mais intuitivo que você expresse em quilômetros, apesar de ser possível que você expresse em centímetros. Uma outra coisa importante que eu pulei: utilizando prefixos, eu posso facilmente converter de quilômetro para milímetro ou para centímetro de uma maneira muito prática, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho, beleza? Noção de deslocamento da vírgula. É essencial que a gente aprenda isso antes da gente falar de conversão propriamente dita. Então vamos lá. Vamos exemplificar com um número qualquer. Vamos supor que nós tenhamos 2,37. Agora suponha que eu queira deslocar a vírgula desse cara 5 casas para a direita. Como que eu faço isso? Eu vou pegar o 2,37, tá aqui, vou colocar a vírgula, tá aqui, ó, copiei, e eu vou deslocar essa vírgula 5 casas para a direita. Para isso, pessoal, eu vou colocar um monte de zeros, coloquei 5, poderia ter colocado mais, poderia ter colocado um pouco menos, qualquer coisa é só completar com zeros no final. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esta vírgula e vou andar 5 casas para a direita. Vamos lá, tá aqui e vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Opa, a minha vírgula parou aqui. E esses dois zeros no final eu posso desconsiderar. Que número eu obtive? 237 mil. Então eu vou ter 237 mil ao deslocar a vírgula 5 casas para a direita. E vamos lá. Vamos pegar o mesmo número e agora nós vamos deslocar a vírgula 4 casas para a esquerda. Peguei o 237, vou colocar a vírgula 2,37 e dessa vez a gente vai deslocar a nossa querida amiga vírgula 4 casas para a esquerda. Completo com zeros à esquerda, coloquei 5, poderia ter colocado um pouco mais ou um pouco menos, qualquer coisa é só completar. E agora a gente vai brincar. Vamos pegar essa vírgula e vamos andar 1, 2, 3, 4 casas. Colocamos então a vírgula aqui. E qual número nós obtivemos? Esquece esse zero que está a mais. Deu 0,000, ó, 0,000237. E aí, ficou alguma dúvida? Por isso a gente vai ver mais um exemplo. Vamos agora pegar um outro número, 237, e fazer a mesma coisa. A gente vai deslocar a vírgula 3 casas para a direita. E a primeira coisa que você vai me falar é: NERC, 237 não tem vírgula. Quando não tem vírgula, a vírgula está no final do número. O que a gente vai fazer? Novamente nós vamos completar com zeros. Coloque muitos zeros. Qualquer coisa a gente risca no final. E vamos deslocar esta vírgula
3 casas para a direita. Então vamos lá. Saiu daqui, 1, 2, 3. Colocamos a vírgula aqui. E qual número foi obtido? 237 mil. Agora vamos lá. Você, faça sozinho. Desloque a vírgula agora 6 casas para a esquerda. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. 237, onde está a vírgula? No final. E vamos deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda. Para isso, eu vou colocar um monte de zero. Se precisar completar, coloca mais zeros depois. E vamos lá. Peguei essa vírgula, uma casa, 2 casas, 3, 4, 5, 6. Opa, a vírgula parou aqui. Esse zero a mais você risca, só deixa um zero, vírgula. E copia todo o resto. Logo, nós obtivemos 0,000, 3 zeros após a vírgula, 237. Agora sim, eu acho que todo mundo entendeu. Continuando, gente, noção de notação científica. Presta atenção que é difícil. Se bem que a gente vai dar apenas uma noção e nós vamos ter uma aula específica só de notação científica. Por enquanto, eu vou dar para vocês a regra prática. Olha só. Qualquer número pode ser representado na forma A, que multiplica 10 elevado a B, em que o A, na verdade, o valor absoluto de A, está entre 1 e 10. O A pode valer inclusive 1, mas não pode valer 10, tem que ser menor que 10. E B tem que ser pertencente aos inteiros. O B, no caso, é o expoente do 10. Nesse caso, esse A é chamado de mantissa e o B é chamado de ordem de grandeza. Olha só, pessoal, 700. 700 é um número decimal. Pegando esse número e expressando na forma de notação científica, a gente vai obter 7 vezes 10 ao quadrado. Perceba, ó, um número que está entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de 10. Outro exemplo, 0,07. Eu vou expressar esse cara como sendo um número que está entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Não se preocupa ainda como eu faço a conversão. Eu já vou explicar a regra prática daqui a pouquinho. Como que a gente converte um número da forma decimal para a forma de notação científica? Para isso, basta que você tenha a seguinte ideia em mente. Se a mantissa aumentar, a ordem de grandeza vai diminuir. Então, por exemplo, nós temos 700 e aqui nós temos o 7. De 700 para 7, diminuiu. Então, o que vai ter que acontecer com o expoente do 10? Vai ter que aumentar, 10 ao quadrado. E aqui, pessoal, 0,07 para 7 aumentou. Se aumentou, o que tem que acontecer com o expoente do 10? Tem que diminuir, por isso que fica negativo. Olha aqui embaixo que fica ainda mais fácil para vocês. Nós temos o número 700. Eu não posso representar esse número na forma de uma notação científica do jeito que está. Eu tenho que pegar essa vírgula e deslocar de forma a obter um número entre 1 e 10. Então vamos lá. Desloquei uma casa. Que número que eu obtive? 70. 70 ainda não está entre 1 e 10. Desloco mais uma. 7. 7, opa, está entre 1 e 10. Então posso pegar o 7. Agora perceba o seguinte, ó, essa vírgula foi 2 casas para a esquerda. E o 700 virou 7. Se o 700 virou 7, ele diminuiu. Isso significa que eu tenho que aumentar o expoente em 2 unidades. Por que 2 unidades? Porque eu desloquei 2 casas para a esquerda. Uma outra dica para vocês. Se a vírgula for para a esquerda, o expoente do 10 vai aumentar. Se a vírgula for para a direita, o expoente do 10 vai diminuir. Inclusive, existe a velha bitola. Direita diminui. De novo, direita diminui. Outro exemplo, 0,07. Eu posso representar a notação científica desta forma? Não, porque primeiro eu tenho que obter uma mantissa que esteja entre 1 e 10. Então, vou pegar essa vírgula, vou deslocar para a direita. Desloquei uma casa, vou obter 0,7. 0,7 ainda não está entre 1 e 10. Vou deslocar mais uma casa, 7. Opa, agora sim, 7 está entre 1 e 10. Então, posso pegar esse 7 e colocar aqui. Quantas casas para a direita a vírgula andou? 1, 2. Direita diminui. Consequentemente, o expoente do 10 ficou negativo em 2 unidades. Beleza? Mais uma vez, bem rapidinho, porque muita gente teve dúvida. Olha só, a vírgula aqui foi para a esquerda 2 unidades, esquerda aumenta, então aumentou aqui em 2 unidades o expoente do 10,
E aqui nós temos que a vírgula foi 2 casas para a direita. Direita diminui. Portanto, nós diminuímos 2 unidades no expoente do 10. Agora sim, eu acho que deu para entender. Vamos lá então. Prefixos, você tem que memorizar esses prefixos. De preferência, pessoal, todos eles. Se você não puder memorizar todos eles, pelo menos esses prefixos e esses prefixos, que vão de tera até deca e de deci até pico, pelo menos. Ou seja, se eu falar para vocês mega, você já tem que saber que mega, o símbolo é um M maiúsculo e o valor dele é 10 a sexta. Dá uma pausada, copia esta tabela porque ela é extremamente importante. E aí, pessoal, copiaram? Continuando. Vou assumir que a partir de agora você já conhece de frente para trás, de trás para frente, toda essa tabela. Uma outra coisa importante, se você for utilizar o método da tabela, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, além de conhecer todos esses prefixos, todos os símbolos e todos os seus respectivos valores, você tem que memorizar na mesma ordem que está aqui. Agora, se você preferir o método da análise dimensional, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, você não precisa memorizar a ordem, mas você sempre vai precisar memorizar pelo menos o valor de cada prefixo associado, beleza? Então vamos lá. Conversão de unidades. É essencial que você conheça todos os valores da tabela anterior e você deve ser capaz de, numa prova, criar rapidamente um trecho da tabela que a gente acabou de mostrar, essa aqui, para que você possa realizar a conversão que você deseja. Olha só, aqui nós temos um trecho da tabela que vai de mega até micro. Dica para vocês, 90% dos exercícios de conversão de unidades, vou repetir, 90% dos exercícios de conversão de unidades são resolvidos só com essa tabela. Obviamente, é desejável que você saiba o que vem antes de mega e o que vem depois de micro. No lugar de padrão, você sempre vai deixar esse espaço, você vai escrever metro, grama, litro ou qualquer outra unidade que possa permitir essa prefixação. Quaisquer conversões no intervalo de quilo até mili vão deslocar uma casa decimal a cada casa percorrida. Você já vai entender isso. E qualquer conversão que envolva prefixos antes do quilo e depois do mili tem que ser contados como 3 casas decimais. Muita gente explica para vocês a tabela de conversão de quilo até mili, muita gente acha fácil, só que esquecem de dizer para você que essa mesma forma de conversão não vale para o mega em diante, não vale para o micro em diante, porque do mega em diante para trás você tem que contar de 3 em 3, do micro em diante para frente você tem que contar de 3 em 3 também. Então cuidado com isso. Estou te dando um método mais completo. Quase ninguém ensina isso para vocês. Aquele método de pula de 1 em 1 para comprimento, pula de 2 em 2 para área, pula de 3 em 3 para volume, só vale, vou repetir, só vale para o intervalo de conversão, que vai de quilo até mili. Muita gente ensina isso errado para vocês. Com base nessas informações, vamos começar a nossa diversão. Converter 216 centímetros em metros. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a tabelinha, e a unidade não prefixada, no caso aqui o metro, vai ficar sempre entre deca e deci. Está aqui para vocês. O que a gente vai fazer agora? Estraguei a surpresa. Eu quero converter de centímetros para metros. Onde está centímetro? Aqui. Onde está o metro? Está aqui. Quantas casas eu ando? 1, 2. Então, de centímetro para metro, eu ando 2 casas. Outra pergunta. Andei essas 2 casas para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Isso significa que eu vou deslocar a minha vírgula também para a esquerda. Então vamos lá. Lembrete, quaisquer conversões do intervalo de quilo até mili deslocam uma única casa decimal a cada casa percorrida. Perceba agora que eu desloquei 2 unidades. Da mesma forma, eu vou deslocar 2 casas decimais para a esquerda, porque eu estou indo para a esquerda. Muito fácil, pessoal. Então, olha só. 216, onde está a vírgula, está no final. Vou puxar 1, 2. Ficou 2,16. O quê? Metro, que é a unidade que eu queria. Ou seja, 216 centímetros equivalem a 2,16 metros.
Olha como é fácil. De novo, porque muita gente não entendeu. Vamos lá, vamos com mais calma ainda. Eu quero converter de 216 centímetros para metros. Onde está centi? Está aqui, ó, porque o prefixo é centi, centímetro. Onde está metro? Está aqui. De centímetro para metro, eu ando uma casa, duas casas. Então, eu vou pegar 216, a vírgula está no final. Essas duas casas eu vou caminhar para a esquerda ou para a direita? Se eu fui para a esquerda, continuo indo para a esquerda. Então, eu fui uma, duas para a esquerda. E eu cheguei onde eu queria, 2,16 metros. Difícil? Não. Vou fazer mais um e você faz o próximo. Converter 312 quilômetros em metros. Vai ficar mais fácil agora. Onde está quilo? Quilo está aqui. Mas, Nerk, esse quilo está com K, esse quilo está com Q. É que na língua portuguesa, quilômetro se escreve com Q, mas o prefixo é o quilo. Não vai escrever quilômetro com K. Quilômetro se escreve com Q por uma questão de adequação à língua portuguesa, mas o prefixo quilo é com K. Tranquilo? Dito isso, vamos lá. Quilo está aqui, metro está aqui, ó. Quero converter de, entre aspas, quilômetro para metro, ó. Quilo, metro. Então, vamos lá. Eu fui uma, duas, três casas. Para onde? Três casas para a direita. Portanto, na minha conversão, eu vou continuar andando três casas para a direita. Então, peguei 312, a vírgula está aqui no final, e eu vou andar uma, duas, três. Ou seja, 312 quilômetros equivalem a 312 mil metros. Eu poderia parar por aqui, mas normalmente a gente expressa números que têm muitos zeros na forma de notação científica. Então, vamos lá. 312 mil metros, eu vou ter que converter agora para a forma de notação científica. Como que eu faço isso? Esquece esse cara, pensa só nesse. Onde está a vírgula nesse cara? Quando não tem vírgula, a vírgula está no final. Eu tenho que deslocar essa vírgula. Olha que dica de ouro para vocês. Eu vou deslocar essa vírgula até obter uma única casa antes da vírgula. Vou repetir. Vou deslocar a vírgula de forma a ter uma única casa antes da vírgula. Então, vou deslocar uma, duas, três, quatro, cinco. Ou seja, o expoente do 10 vai ser 5. Positivo ou negativo? Esquerda aumenta. Lembra, DD, direita diminui, esquerda aumenta. Então, ficou 5 positivo, aumenta em 5. Se a gente tivesse ido para a direita, teria ficado negativo. Na verdade, notação científica é um pouquinho mais complicado que isso, mas essa noção inicial é suficiente para conversão de unidades, beleza? Então, 312 quilômetros valem 312 mil metros, que valem 3,12 vezes 10 a quinta metros. E aí, difícil? Nem tanto, né? Vamos lá, exemplo 3. Agora é você quem vai fazer. Converter 15 MHz em hertz. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Montamos a tabelinha. Uma dica, ó, hertz não tem prefixo. O que não tem prefixo fica entre o deca e o dec. Coloquei aqui, ó, hertz. Agora vamos lá. Mega, onde está o mega? Tá aqui. Aí você vai fazer uma, duas, três, quatro. Opa, que legal! 4 casas deslocadas para a direita. É só isso e acabou, correto? Não, errado. Cuidado para não cair na pegadinha. De quilo até mili, você conta de 1 em 1. De mega para trás e de micro para frente, você conta de 3 em 3. Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3. 3 casas. Mas essas 3 dão 6. Ou seja, eu tenho 6 casas para a direita. Vamos de novo que muita gente não entendeu. Mega, pessoal, é 10 a sexta. De mega para trás e de micro para frente, eu conto 3 casas. Então, vamos lá. De megahertz para hertz, eu vou. Cuidado, ó, vale 3. Então, aqui nós contamos 3. 4, porque 3 mais 1 é 4. 5, 6. Ou seja, 6 casas. Para a esquerda ou para a direita? A gente foi para a direita. Isso significa que a gente vai deslocar 6 casas para a direita. Ó, 15,
Pego o 15, vou copiar o 15 aqui e eu vou deslocar a vírgula 6 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou então 15 milhões de hertz. Agora esquece esse cara, a gente vai converter esse número para notação científica. Onde está a vírgula aqui? A vírgula está no final. Antes da vírgula só pode ter um algarismo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, tá aqui, ó. Então ficou 1,5 vezes 10 a 7 ou menos 7? Você já sabe que é 7. Tem que saber se é positivo ou negativo. Simples. Esquerda aumenta, direita diminui. Como foi para a esquerda, 7 positivo. Se fosse para a direita diminui, seria negativo. Tranquilo? Bem tranquilo, espero eu. E vamos lá. Exemplo 4. Pausa o vídeo e tenta fazer essa, eu tenho certeza que você vai conseguir. E aí, pessoal, conseguiram? Vamos lá então. Converter 15 MHz em microhertz. Onde está o mega? Está aqui. O hertz fica entre deca e deci, só que eu não quero ir de mega para hertz, eu quero ir de mega para micro, porque nós temos megahertz para microhertz, de mega para micro. Então vamos lá. Cuidado para não cair na pegadinha, ó. 3, aqui vai 1, 1, 1, 1, 1, 1. Cuidado agora. De mili para micro, 3. Então nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora tem que contar 3. 9 mais 3, 12. Ou seja, 12 casas para a direita. Logo a gente vai pegar o 15, copiei o 15 aqui e vamos lá. Onde está a vírgula no 15? No final. Vamos contar agora 12 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como que a gente representa o micro? Com esse símbolo, o Mi. Logo, 15 MHz ficou este número microhertz. Vamos converter este número para a forma de notação científica. Onde está a vírgula nesse cara? Está aqui no final. Antes da vírgula, só pode ter um algarismo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não morra de tédio, 11, 12, 13. Portanto, a gente já sabe que o expoente do 10 é 13. 13 positivo ou 13 negativo? Para a esquerda, aumenta. Se fosse para a direita, diminui. Como para a esquerda aumenta, 13 positivo. E vamos lá, agora você já está craque. Vamos agora aprender a conversão de unidades envolvendo áreas. É exatamente a mesma coisa de tudo que a gente aprendeu até agora. Exatamente a mesma coisa, não muda nada, nem vou ler. A única coisa que muda é que a quantidade de puladinhas vai ser multiplicada por 2. Nerk, como assim puladinhas? Por exemplo, ó, aqui nós pulamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Total deu 12. Se nós convertêssemos para a área, 12 vezes 2 dá 24. A gente teria que, no caso, colocar 24 zeros, haja zero. Entendeu? Então você pega o resultado, entre aspas, das puladinhas e multiplica por 2. Muito fácil. Então vamos lá. Nem vou explicar, vamos ver um caso prático. Converter 216 centímetros quadrados em metros quadrados. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Fiz a velha e boa tabelinha. Onde está centímetro quadrado? Não tem centímetro quadrado, tem só centi, né? Tudo bem, a tabela serve do mesmo jeito. Centi está aqui, metro está aqui. E vamos lá. De centi para metro, a gente andou 1, 2. Andamos 2 casas para a esquerda. Só que eu não posso contar isso aqui só como 2. Eu tenho que multiplicar por 2. Vai dar quanto? Vai dar 4. Ou seja, eu vou deslocar, na verdade, 4 casas para a esquerda. Nerk, como é que você sabe que são 4 casas para a esquerda? Olha só. 1, 2. Deu 2. Pega o resultado quando você trabalha com área e multiplica por 2. Vai dar 4. Você está indo para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Então, você vai deslocar 4 casas para a esquerda. Então, vamos lá. 216, copia aqui. Onde está a vírgula do 216? Está no final. Vamos deslocar 4 casas para a esquerda. 1,
2, 3, 4. Ficou então 0,0216 metros quadrados. Vamos agora converter esse resultado para notação científica. Pega a vírgula e desloca essa vírgula de forma que você tenha um único algarismo antes dela. Os zeros à esquerda, nesse caso, são desconsiderados. Você já viu uma pessoa chegando para outra e falando: cara, você é um zero à esquerda? É por isso, porque os zeros à esquerda vão ser descartados, ou seja, aquele cara não vale nada. Então vamos lá, peguei a vírgula, andei uma, duas casas, ficou 2,16. Quantas casas eu andei? Duas. Andei para direita. Direita diminui. Então a gente já sabe que o expoente é 2, porque eu andei duas casas, e eu sei que o expoente é negativo, porque direita diminui, fica negativo. Logo, nós ficamos com 2,16 vezes 10 elevado a menos 2, o que? Metros quadrados. Tranquilo? Bem fácil, não muda nunca. Repetitivo ao extremo. Vamos lá, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Converta 216 decâmetros quadrados em micrômetros quadrados. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Nós temos, então, deca, e nós temos aqui o prefixo micro. Cuidado para não confundir o prefixo deca com o prefixo dec. Deca é representado por DA. Dec é só um D. De novo, deca, DA, dec é só o D. Nem tem como confundir, porque olha só, DA não tem A nesse cara. Tem A nesse cara, ó, D e A. Então é bem fácil. E vamos lá, de decâmetro para micrômetro, desloca uma, duas, três, quatro. Cuidado agora, conta mais três. Então ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Outro cuidado, você está convertendo área. Você multiplica esse resultado por 2. 7 vezes 2 vai dar 14. Logo, a gente vai deslocar 14 casas decimais para a direita. Por que para a direita? Porque a gente está indo para a direita. Então vamos lá. Peguei o 216 decâmetros quadrados, coloquei 216 aqui e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 micrômetros quadrados. Agora eu vou pegar esse cara cheio de zero e vou converter para a forma de notação científica. Muito fácil, ó, a vírgula parou aqui e vamos pegar essa vírgula de forma que tem apenas um único algarismo antes dela. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como esquerda aumenta, fica 16 positivo. Logo, 2,16 vezes 10 a 16 micrômetros quadrados. Agora você já está craque. Esse com certeza você vai acertar. Conversão de unidades envolvendo volumes. É a mesma coisa, mesmíssima coisa que acontece para a conversão de áreas, só que agora você vai contar cada polinho multiplicado por 3. Obviamente, nos polinhos que valem 3, você também tem que multiplicar por 3. Tranquilo? Muito fácil, nem vou explicar. Pulei esse quadro. Vamos para a conversão. Pausa o vídeo e tenta fazer. Tenho certeza que você vai acertar. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Montei a tabelinha. Vamos converter de centímetro cúbico para metro cúbico. Primeiro, onde está centi? Centi está aqui. Onde está metro? Está aqui. Então, de centímetro cúbico para metro cúbico, vamos lá. Desloquei uma casa, duas casas. Só que eu tenho que pegar esse resultado, 2, e multiplicar por 3. Fica 6. Ou seja, eu vou deslocar a minha vírgula 6 casas para a esquerda, porque eu estou indo para a esquerda. Muito fácil. 216, a vírgula está aqui no final. E olha como fica. Vou deslocar para a esquerda 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou, então, 0,000216 metros cúbicos. Para expressar esse valor em notação científica, vamos deslocar de novo a vírgula. Antes da vírgula, só pode ter um algarismo, e os zeros à esquerda vão ser desconsiderados. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. E como direita diminui, o expoente do 4 é negativo. Ficamos, então, com 2,16 multiplicado por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Tranquilo? E vamos lá, continuando.
Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Muito fácil. Monta a bendita tabelinha. Onde está decímetro? Desce. Desce está aqui. Onde está micro? Está aqui. Então, de desce para micro, foi 1, 2, cuidado agora, conta como 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Porque, ó, 1, 3. 1 mais 1 mais 3 dá 5. Cuidado para não cair em pegadinha. Só que você ainda não vai contar 5 casas decimais, porque você tem que pegar esse resultado, multiplicar por 3. 5 vezes 3 dá 15, ou seja, 15 casas para a direita, porque a gente está indo para a direita. Então vamos lá. 2,14 decímetros cúbicos é igual a... Pega o 214, a vírgula estava aqui, né? E vamos andar 15 casinhas para a direita. 2,14, a vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tudo isso micrômetro cúbico. Agora a gente vai transformar esse número em notação científica. Onde que a vírgula parou? Parou aqui, ó. Vamos voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, 2,14 vezes 10 elevado a 15 micrômetro cúbico. E aí, quem acertou? Parabéns! Continuando. Agora a questão de volume e capacidade. Existe uma diferença conceitual entre volume e capacidade. No dia a dia, a gente acaba utilizando as duas coisas como sendo uma mesma coisa. Conceitualmente não, existe uma diferença. Vamos lá. O litro, que é simbolizado por um L maiúsculo, é uma medida de capacidade e é equivalente a 1 decímetro cúbico. Apesar de 1 decímetro cúbico ser uma medida de volume, aí você vai me falar, né, que litro é volume. Conforme eu já disse, existe sim uma diferença conceitual entre volume e capacidade. Vamos lá. Uma caixa d'água, por exemplo, ocupa um certo lugar no espaço que a gente vai chamar de volume. Só que eu quero que vocês percebam que nem todo o espaço útil da caixa d'água realmente é preenchido com água. Existem as paredes laterais, o fundo, a tampa, e todos esses elementos também ocupam volume no espaço. Então, na verdade, a quantidade de água que cabe numa caixa d'água acaba sendo menor que o volume real da mesma caixa d'água. Por conta disso, a gente chama a quantidade real, que de fato cabe na bendita caixa, de capacidade. Agora, é claro que existem situações nas quais a capacidade é equivalente ao volume, o que é normal de ocorrer, por exemplo, em objetos rígidos e maciços. Se você pegar uma barra de gelo não oca, o volume daquela barra de gelo é igual à capacidade da mesma. Se você pegar um cubo de acrílico, o volume e a capacidade daquele cubo são também exatamente os mesmos. Agora que você já sabe a diferença entre volume e capacidade, é bom que você saiba que, na prática, no dia a dia, normalmente nós trabalhamos indistintamente com ambas as grandezas como se elas fossem a mesma coisa. Existe uma diferença conceitual, mas normalmente na prática nós não fazemos tanto essa diferenciação, beleza? Vamos lá, pessoal, o litro. Existem algumas equivalências que envolvem o litro que são muito práticas para que vocês memorizem. Por quê? Porque são muito comuns. Então nós temos que 1 litro vale 1 decímetro cúbico, essa é essencial. Se você quiser esquecer essas outras duas, não vai ser tão grave, mas a primeira é essencial. Você tem que saber que 1 litro é equivalente a 1 decímetro cúbico. E vamos às outras duas. 1000 litros valem 1 metro cúbico e 1 mililitro vale 1 centímetro cúbico. Sabendo essas três informações, você normalmente economiza muito tempo em conversões que envolvem litro, beleza? Vamos lá então. Conversões envolvendo litro, muito fácil. Basta que você converta litro para centímetro cúbico ou vice-versa, de acordo com a situação, e acabaram-se os seus problemas. Vamos lá. Exemplo, converter 2,14 litros em micrômetros cúbicos. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Muito fácil, porque 2,14 litros é a mesma coisa que 2,14 decímetros cúbicos. Acabou o problema. Então, na verdade, você quer resolver a conversão de 2,14 decímetros cúbicos para micrômetros cúbicos. E foi exatamente o que a gente fez no exemplo 8. Se você não lembra,
Deixa eu voltar um pouquinho, ó. Exemplo 8. Foi exatamente o que a gente fez. Porque se 1 litro é igual a decímetro cúbico, 2,14 litros é a mesma coisa que 2,14 decímetros cúbicos. Em outras palavras, para efeito de conversão, onde está escrito a palavra litro, você pode colocar sem problema decímetro cúbico. A conversão é imediata, beleza? Você obteve, deixa eu avançar. Acabei avançando demais, deixa eu voltar um pouquinho. Olha só, 2,14 litros é igual a 2,14 decímetros cúbicos. E a gente obteve no exercício anterior a relação entre esses dois caras, que é de 2,14 vezes 10 a 15 micrômetros cúbicos. Beleza? Muito fácil, acho que todo mundo vai conseguir fazer. Continuando, pessoal, converter 12,7 quilômetros cúbicos em litros. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Muito fácil, porque na verdade basta que você faça a conversão para decímetros cúbicos, que automaticamente você obtém a conversão em litros, porque como vocês bem sabem, litro vale decímetro cúbico. Onde tem litro, você coloca decímetro cúbico, faz a conversão. Então vamos lá. Vamos converter, na verdade, de quilômetro cúbico para decímetro cúbico. Basta que a gente coloque a tabelinha. Quilo está aqui, desce está aqui. E de quilo para desce a gente pula 1, 2, 3, 4 casas. Só que como nós estamos convertendo litros, multiplicamos o resultado por 3, ou seja, 4 vezes 3 vai dar 12. Isso significa que nós vamos deslocar a nossa vírgula 12 casas para a direita. Por que para a direita? Porque nós fizemos o deslocamento para a direita. Então vamos lá. 12,7 quilômetros cúbicos vale. Onde está a vírgula? Está aqui. Então eu vou pular 12 casas para a direita. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qual que é a unidade? Decímetro cúbico. Só que esse resultado ainda não está na forma de notação científica. A vírgula tinha parado aqui, ou eu também posso pensar que um número, quando não tem vírgula, a vírgula está no final, tanto faz. E nós temos que ter apenas uma única casa antes da vírgula. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Para a esquerda aumenta, então nós ficamos com 1,27 vezes 10 a 13 decímetros cúbicos. Isso equivale, como a gente bem sabe, como litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, basta que você troque a unidade, ou seja, onde tem decímetro cúbico eu posso colocar litro. Ficou então 1,27 vezes 10 a 13 litros. Resumo da ópera: sempre, sempre, sempre que você quiser converter para litros, converta para decímetro cúbico e no final, quando você tiver feito a conversão, troque a unidade para litro. Mais fácil que isso, impossível. Lembrete de potenciação. Vamos lá. Nós já aprendemos a seguinte propriedade. 1 sobre A elevado a B vale, na verdade, A elevado a menos B. Desde, é claro, que o A seja diferente de zero, porque a gente não pode ter denominador igual a zero. Com base nisso, olha o que nós temos. Isso significa que a gente pode subir o denominador, desde que ele não seja nulo, desde que ele não seja zero, e colocá-lo no numerador, desde que nós troquemos o sinal do expoente. Se está positivo, sobe, vira negativo. Se está negativo, sobe, vira positivo. Ou ainda a gente pode descer, entre aspas, o numerador. Ó, daqui para cá desce, ó. Tá negativo, desce, fica positivo. Desde que eu troque o sinal do expoente. Em resumo, subiu ou desceu, troca o sinal do expoente. Repita comigo. Subiu ou desceu, troca o sinal do expoente. Olha só. 2 a décima sobre 2 elevado a menos 2. Eu vou pegar esse 2 elevado a menos 2 e vou subir. Subiu ou desceu, troca o expoente. O 2 a menos 2 subiu e o expoente, que era negativo, ficou positivo. Então, 2 a décima vezes 2 ao quadrado. Mesma base, somam-se os expoentes. Ficou, então, 2 elevado a 12. Em tempo, tá, pessoal? É claro que existe uma propriedade na divisão que, mesma base, subtraem-se os expoentes. Ficaria 10 menos menos 2, ficaria 12.
dá certo do mesmo jeito. Só que utilizando essa regrinha do subiu ou desceu, facilita o processo de conversão. E uma nota importante, isso só pode ser feito se a operação tiver apenas multiplicações ou divisões. Se tiver uma soma aqui, desencana, não dá para fazer. Mas eu enfatizo, em conversões isso não vai acontecer. Vamos lá então. Agora sim a gente vai aprender o método poderosíssimo da análise dimensional. Detalhe, tá, pessoal? Não confunda o método da análise dimensional com a análise dimensional da física. São coisas completamente diferentes. Então, olha só, a análise dimensional, não confunda com a análise dimensional da física, é um método muito utilizado para conversão de unidades e também em estequiometria na química. Esse método é derivado da regra de 3, só que ainda consegue ser mais direto, exatamente por isso, mais eficiente. Primeiramente, a gente vai definir para vocês um conceito chamado de fração unitária. Olha só, presta atenção. Uma fração unitária é uma fração na qual numerador e denominador são equivalentes. 1 quilômetro sobre 1.000 metros. Quilômetro é equivalente a 1.000 metros? Sim, é equivalente. Logo, isto é uma fração unitária. Da mesma forma, 1.000 metros e 1 quilômetro são equivalentes, isso também é uma fração unitária, porque o numerador é equivalente ao denominador. Beleza? Nota, qualquer que seja o método de conversão que você escolha, sempre você é obrigado a saber o valor de cada prefixo. Você pode gostar mais do método da análise dimensional. Muita gente gosta, inclusive eu vou confessar para vocês que é o método que eu utilizo sempre que eu preciso fazer uma conversão. Então você tem que saber, qualquer que seja o método utilizado, aquela tabelinha de prefixos que eu mostrei para vocês há alguns quadros atrás. O examinador não vai ser obrigado de forma alguma a dizer para vocês que o prefixo quilo vale 10 ao cubo, por exemplo. Você tem que saber isso de cabeça. Vamos lá. Vamos resolver um exemplo no próximo quadro, que é esse aqui, e a gente vai converter 12 quilômetros em centímetros. Vamos bem devagar para que você possa entender o conceito. A primeira coisa que eu vou fazer, sempre, é escrever a primeira informação que ele me passa, 12 quilômetros. Então, coloquei aqui, ó, 12 quilômetros. Outra coisa, lógico, é lembrar da tabela. A gente sabe que o quilo vale 10 ao cubo, cento vale 10 a menos 2. Você tem que saber disso. Então, olha só, 12 quilômetros, coloquei 12 quilômetros, sem dificuldade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso por uma fração cujo denominador tenha a mesma unidade que nós temos aqui. Então, se nós temos quilômetros, eu vou multiplicar por uma fração que tenha denominador quilômetro. Se fosse centímetro, eu multiplicaria por uma fração cujo denominador é centímetro. Sempre. Então, ficou 12 quilômetros vezes uma fração cujo denominador é quilômetro. Agora eu pergunto para vocês, conheço alguma equivalência envolvendo quilômetro? Sim, eu conheço. Se quilo vale 10 a terceira, quilômetro vale 10 a terceira metro. Olha só, quilômetro, 10 a terceira metro. Feito isso, o que dá para fazer? Quilômetro em cima, quilômetro embaixo, corta. Sobrou então como unidade, esquece os números, a unidade que sobrou por enquanto é metro. Pergunto para vocês, eu queria converter de quilômetro para metro? Não, eu queria converter de quilômetro para centímetro. Então eu vou continuar multiplicando. Multiplico agora por uma fração que tenha metro no denominador. Por que eu vou fazer isso? Para cortar metro com metro. Esse 10 a menos 2 ignora, depois eu vou explicar para vocês. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Em qual unidade você quer chegar? Centímetro. Existe alguma equivalência de metro e centímetro? Existe, ó. Se centi é igual a 10 a menos 2, centímetro é 10 a menos 2 metro. Ou seja, centímetro é 10 a menos 2 metro. O que eu faço agora? Perceba que agora eu consigo cortar esse metro com esse metro e eu obtenho como unidade final centímetro. Opa, para tudo, é onde eu queria chegar, centímetro. Agora, o que eu faço? Pego o que sobrou, 12 vezes 10 a terceira, vezes centímetro, e embaixo sobrou 10 a menos 2. Eu posso pegar esse cara, sobe. Se esse cara sobe, troca o sinal do expoente. Então, ficou 12 vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao quadrado centímetro.
Mesma base, somam-se os expoentes. 10 ao cubo vezes 10 ao quadrado, 10 à quinta. Ficou então 12 vezes 10 à quinta, o quê? Centímetros. Agora está quase acabando. Perceba que 12 vezes 10 à quinta, centímetros, não está na forma de notação científica. Eu tenho que fazer mais uma transformação. Eu tenho que deixar apenas uma única casa antes da vírgula. Aqui eu tenho duas casas, porque 12 é como se fosse 12, alguma coisa. Então a vírgula está no final. A vírgula vai uma casa para a esquerda. Ficou então 1,2. Se a vírgula foi uma casa para a esquerda, aumenta aqui uma unidade. Estava 10 à quinta, ficou 10 à sexta. Logo, 1,2 vezes 10 à sexta centímetros. Continuando, pessoal, converter 15 MHz em Hertz. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Eu vou colocar aqui uma tabela com duas informações. Essa eu vou usar daqui a pouquinho. Você, por enquanto, precisa usar essa. Mega, o símbolo é emissão e o valor é 10 elevado à sexta. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é copiar o 15 MHz. Sempre você vai fazer isso, 15 MHz. Agora eu tenho que multiplicar por uma fração cujo denominador também seja megahertz, ou que pelo menos tenha megahertz. Pode até ter uma potência de 10 aqui, sem problema, mas a unidade no denominador tem que ser a mesma que nós tínhamos aqui. Para que isso? Para cortar megahertz com megahertz. Eu conheço alguma equivalência envolvendo megahertz? Conheço. Se mega é 10 à sexta, megahertz é 10 à sexta hertz, ou seja, megahertz vale 10 à sexta hertz. Posso cortar megahertz com megahertz. Sobra isso e, eu posso parar porque eu já cheguei em hertz, que era o que eu queria. Logo, nós temos 15 vezes 10 à sexta hertz, só que isso ainda não está na forma de notação científica. A vírgula está aqui, no 15, no finalzinho do 15, vai uma casa para a esquerda. Como foi uma casa para a esquerda, aumenta uma casa aqui, fica 1,5 vezes 10 a 7, o que? Hertz. Continuando, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Nós queremos ir agora de microhertz para megahertz. Então eu vou copiar microhertz, está aqui para vocês. Vou colocar microhertz também no denominador. Para quê? Para poder cortar. E agora eu pergunto para vocês, eu conheço alguma equivalência envolvendo microhertz? Conheço, se micro vale 10 a menos 6, microhertz vale 10 a menos 6 hertz. Está aqui para vocês. Corta esses dois caras, microhertz com microhertz, e eu cheguei em hertz. Eu queria chegar em hertz? Não, eu quero chegar em megahertz. Então vamos lá, multiplica novamente. Agora eu vou multiplicar e vou ter que ter no meu denominador a mesma unidade que nós temos aqui, hertz. Para quê? Para poder cortar. Lembre-se que eu quero chegar em megahertz. Eu conheço alguma equivalência envolvendo hertz e megahertz? Conheço, se 1 mega vale 10 a sexta, 1 megahertz vale 10 a sexta hertz. Ou seja, 1 megahertz vale 10 a sexta hertz. O que eu posso fazer agora? Corta hertz com hertz e acabou praticamente. O resto é continha. Sobrou 1,22 vezes 10 a menos 6 megahertz, está aqui, e embaixo sobrou 10 a sexta. Se esse 10 a sexta sobe, troca o sinal do expoente, ficou 10 a menos 6. Agora nós temos 1,22 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6 megahertz. Nós temos 10 a menos 6 com 10 a menos 6, mesma base, somam-se os expoentes. Menos 6 mais menos 6 vai dar menos 6 que vai dar menos 12, ou seja, 1,22 vezes 10 a menos 12 MHz. Eu não preciso converter para a forma de notação científica, porque, por sorte, já está na forma de notação científica. E vamos lá, continuando, converter 12,3 iotahertz para ioctohertz. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. 12,3 iotahertz, copiei. Eu tenho que multiplicar por uma fração cujo denominador também seja iotahertz. Eu conheço alguma equivalência envolvendo iotahertz? Sim, eu conheço. Se iota vale 10 a 24, 1 iotahertz vale 10 a 24 Hz, ou seja, 10 a 24 Hz é equivalente a 1 iotahertz. Agora eu posso cortar iotahertz com iotahertz e eu cheguei em Hertz. Eu queria chegar em Hertz? Não, eu quero chegar em ioctohertz. Então vou multiplicar por uma fração cujo denominador seja Hertz. Para quê? Para que esse Hertz
corte com esse hertz. Não se esqueça que eu quero chegar em octohertz. Eu conheço alguma equivalência envolvendo hertz e octohertz? Sim. Se octo vale 10 a menos 24, 1 octohertz vale 10 a menos 24 Hz. Então, 1 octohertz vale 10 a menos 24 Hz. Agora eu posso cortar Hz com Hz, sobrou octohertz, e agora é só continha. Vamos lá, pessoal. O que dá para fazer? Copio esse cara, copio esse, copio o octohertz, está aqui para vocês, sobre 10 a menos 24 que sobrou aqui no denominador. Pega esse cara, joga para cima, troca o sinal do expoente, vai ficar 12,3 vezes 10 a 24 vezes 10 a 24 e octohertz. Galera, 10 a 24 vezes 10 a 24 somam-se os expoentes. Mesma base, somam-se os expoentes. Vai ficar 10 a 48. Logo, 12,3 vezes 10 a 48 e octohertz. Note que nós não temos ainda a forma de notação científica. A gente vai deslocar essa vírgula uma casa para a esquerda. Se desloca uma casa para a esquerda, aumenta uma casa no expoente. Vai ficar então que nós temos 1,23 vezes 10 a 49 e octohertz. Uma observação para vocês. Fazer isso pelo método da tabela seria um inferno. Imagina contar 49 casinhas. Muita coisa, extremamente chato e extremamente trabalhoso. A partir desse exemplo, você já começa a enxergar as vantagens da análise dimensional. Agora vamos lá, converter 31,7 octohertz para iotahertz. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Copio esse cara, copiei. Agora eu vou multiplicar por uma fração cujo denominador seja octohertz. E agora eu tenho que procurar uma equivalência de octohertz nessa fração para que nós tenhamos uma fração unitária. Vamos lá. Eu conheço alguma equivalência envolvendo octohertz? Sim. 1 octohertz vale 10 a menos 24 Hz. Então eu coloco 10 a menos 24 Hz. Porque se 1 octo vale 10 a menos 24, 1 octohertz vale 10 a menos 24 Hz. Está aqui para vocês. Corta octohertz com octohertz. Chegamos em Hz. Eu queria chegar em Hz? Não. Eu quero chegar em iotahertz. Então vamos lá. Multiplica por alguma coisa com Hz no denominador para poder cortar esse Hz com esse Hz. E agora eu lembro para vocês que nós queremos chegar em iotahertz. Eu conheço alguma equivalência envolvendo iotahertz e Hz? Sim. Se iota vale 10 a 24, 1 iotahertz vale 10 a 24 Hz. Portanto, 1 iotahertz vale 10 a 24 Hz. Agora eu posso cortar esse Hz com esse Hz e vou continuar com o que sobrou. 31,7 vezes 10 a menos 24 iotahertz, está aqui para vocês, sobre o que sobrou no denominador, 10 a 24. Sobe esse cara, troca o sinal do expoente, vai ficar 31,7 vezes 10 a menos 24 vezes 10 a menos 24 iotahertz. O que a gente faz? Mesma base, somam-se os expoentes, vai dar menos 48. Então ficou 31,7 vezes 10 a menos 48 iotahertz. Note que nós ainda não obtivemos o resultado na forma de uma notação científica. Desloca a vírgula uma casa para a esquerda, você vai obter 3,17 e aumenta uma unidade aqui. Agora muita gente cai na pegadinha. Cuidado, gente. Menos 48 aumenta uma unidade, não fica menos 49. Note que menos 47 é um número maior que menos 48. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Então vamos lá, de novo. Desloca uma casa para a esquerda. Esquerda aumenta uma unidade, porque a gente deslocou uma casa para a esquerda. Como aumenta 1, ficou menos 47. Logo, 3,17 vezes 10 a menos 47 iotahertz. Beleza? Continuando, áreas. Na conversão entre áreas, o processo é exatamente o mesmo, com uma diferença. Os prefixos e as unidades estão elevados ao quadrado. Vamos lá. Quando você fala 1 centímetro quadrado, você tem a impressão que esse símbolo quadrado é apenas do metro. Errado. Na verdade, esse quadrado é tanto do prefixo quanto da unidade metro. Disso nós temos o seguinte, olha só. Centímetro quadrado é igual a quanto vale o prefixo centi? 10 a menos 2. O metro copia. Tudo isso está ao quadrado, porque tanto o prefixo quanto a unidade
estão elevados ao quadrado. Pessoal, quanto vale menos 2 ao quadrado? Vale menos 4. Não se esqueça que existe uma propriedade de potenciação que quando você tem um produto de dois fatores, ambos elevados ao mesmo expoente, eu, entre aspas, faço a distributiva do expoente, multiplicando esse valor por cada expoente de cada fator. Ou seja, eu pego esse 2, multiplico por menos 2, pego esse 2, multiplico por 1, que aqui nós temos metro elevado a 1. Vai ficar, então, 10 elevado a menos 4 metro ao quadrado. Disso você já sabe, sem bitolar, a razão pela qual, no método da tabela, quando nós convertemos entre unidades de área, você multiplica os deslocamentos por 2. É por causa disso. É porque esse expoente está multiplicando por 2 o expoente desse 10. É sempre assim. Então vamos lá. Note então que o prefixo centi, que valia 10 a menos 2, passou a valer 10 a menos 4. Ele dobrou o valor do expoente. Disso vem a justificativa, conforme eu já expliquei para vocês no método da tabela, para conversão de áreas, nós deslocarmos o dobro de casas que nós tínhamos originalmente. E para os espertinhos, quando nós convertermos através da análise dimensional entre volumes, o que vai acontecer? Muito bem, você vai multiplicar por 3. Com base nisso, vamos lá. Converter 15 metros quadrados em centímetros quadrados. Pausa o vídeo e tenta fazer. Vamos lá? Nós temos um lembrete. Centímetro é 10 a menos 2 metro. Centímetro quadrado é 10 a menos 4 metro quadrado. Então, olha só. Eu pego esse 15 metros quadrados, copio, multiplico por um denominador que tenha metro quadrado, para poder cortar metro quadrado com metro quadrado. Agora eu pergunto, eu tenho alguma equivalência que envolve metro quadrado com centímetro quadrado? Sim, nós temos. Centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado. Então, olha só. 10 a menos 4 metro quadrado vale centímetro quadrado. Mesma coisa, né? Centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado. Obviamente, 10 a menos 4 metro quadrado vale centímetro quadrado. Tá aqui para vocês, né? O que dá para fazer? Corta metro quadrado com metro quadrado, sobra 15 centímetros quadrados sobre 10 a menos 4. Sobe esse cara, troca o sinal do expoente, vai ficar 15 vezes 10 a quarta centímetro quadrado. Desloca uma casinha para a esquerda para ficar 1,5. Se desloca uma casa para a esquerda, aumenta uma unidade aqui. Então vai ficar 1,5 vezes 10 a quinta centímetro quadrado, né? 1,5 vezes 10 a quinta centímetros quadrados, melhor dizendo. E aí, quem acertou, parabéns! Vamos lá. Converter 1,25 centímetros quadrados em metros quadrados. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Centímetro vale 10 a menos 2 metro. Centímetro quadrado, 10 a menos 4 metro quadrado. Porque, como a gente bem sabe, esse expoente influencia tanto o prefixo quanto a unidade. Então, a gente vai ficar com... Copia esse cara, né? O que a gente vai fazer agora? Pessoal, eu tenho que pensar num denominador que cancele com esse cara. Obviamente, centímetro quadrado. Eu conheço alguma equivalência envolvendo centímetro quadrado? Sim, centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado. Tá aqui, ó. Corta centímetro quadrado com centímetro quadrado, vai sobrar 1,25 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Nem precisa fazer nada porque nós já temos o valor dessa expressão em notação científica. E vamos lá. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Lembretes, centímetro vale 10 a menos 2 metros. Você já sabe, você está cansado de saber que o prefixo centi vale 10 a menos 2. Centímetro quadrado vai pegar esse expoente, multiplicar por 2. Mantém o sinal, né? Vai ficar 10 a menos 4 metro quadrado. Da mesma forma, quilômetro, você sabe que quilo vale 10 ao cubo. Portanto, quilômetro, 10 ao cubo metros. Quilômetro quadrado, você vai pegar esse expoente, vai multiplicar por 2, vai ficar 10 a sexta metro quadrado. Tranquilo? Bem tranquilo. Feito esse quadro, vamos lá. Vou pegar esse cara, copio, multiplico de forma que eu tenha o denominador igual a quilômetro quadrado para cortar quilômetro quadrado com quilômetro quadrado. Eu conheço alguma equivalência envolvendo quilômetro quadrado? Sim, quilômetro quadrado vale 10 a sexta metro quadrado. Portanto, eu coloco o numerador 10 a sexta metro quadrado. Quilômetro quadrado cai fora com quilômetro quadrado e eu cheguei em metro quadrado. Só que eu não quero isso, eu quero centímetro quadrado. Vou continuar.
eu tenho que cancelar esse metro quadrado. Portanto, eu tenho que colocar metro ao quadrado aqui embaixo. Pergunta, eu tenho alguma equivalência envolvendo metro quadrado com centímetro quadrado, que é onde eu quero chegar? Sim, centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado. Portanto, eu coloco centímetro quadrado sobre 10 a menos 4 metro ao quadrado. Corto esse metro quadrado com metro quadrado. Ficou, então, 12,3 vezes 10 a sexta, vezes centímetro quadrado. Esse 10 a menos 4 sobe, troca o sinal, ficou 10 a quarta. E agora, vamos lá. 10 a sexta, 10 a quarta, 6 mais 4 dá 10. Ficou, então, 12,3 vezes 10 a décima centímetro quadrado. Não está na forma de notação científica, precisa deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Foi uma casa para a esquerda, aumenta aqui uma unidade. Ficou, então, 1,23 vezes 10 a 11 centímetro quadrado. E aí, quem acertou, parabéns! Vamos lá? A lógica da conversão entre medidas de volume é exatamente a mesmíssima que a gente utilizou na conversão entre áreas. A diferença é que você vai multiplicar o expoente do 10 por 3 e não por 2. É a única coisa que muda. Nem vou ler o resto. Converter 15 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Pausa o vídeo e tenta fazer. Fizeram? Vamos lá. Lembrete, centímetro é 10 a menos 2 metros. Centímetro cúbico, você vai pegar esse 10 a menos 2, esse expoente você multiplica por 3. Mantenha o sinal, claro. Vai ficar então menos 2 vezes 3, menos 6. Ou seja, centímetro cúbico vale 10 a menos 6 metro cúbico. E vamos lá. Copia 15 metros cúbicos, multiplica por uma fração cujo denominador tenha metro cúbico para poder cortar metro cúbico com metro cúbico. Eu conheço alguma equivalência envolvendo metro cúbico? Conheço. Centímetro cúbico vale 10 a menos 6 metro cúbico, ou seja, centímetro cúbico vale 10 a menos 6 metro cúbico. Corta metro cúbico com metro cúbico, vai sobrar 15 centímetros cúbicos. Esse cara sobe, troca o sinal do expoente, fica 10 a sexta. Logo, 15 vezes 10 a sexta centímetros cúbicos. O que eu faço agora? 15 não pode ir para notação científica. Tem que ter aqui um número que seja entre 1 e 10. A vírgula está aqui no final. Coloca entre 1 e 5. Foi uma casa para a esquerda. Aumenta uma unidade aqui. Ficou, então, 1,5 vezes, esqueci o pontinho do vezes, 10 a 7 centímetros cúbicos. Beleza? Continuando. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Lembrete, centímetro vale 10 a menos 2 metros. Centímetro cúbico, o que eu faço? Pego esse 10 a menos 2, pego esse expoente, multiplico por 3, vai ficar menos 6. Ficou então 10 elevado a menos 6 metro cúbico. Então nós temos esse cara, copia, 37,3 centímetros cúbicos, multiplica por uma fração cujo denominador seja a mesma unidade que nós temos aqui. Eventualmente pode ter uma potência de 10, depende do caso. O importante é que a unidade no denominador seja a mesma que nós tínhamos inicialmente, para poder cortar. E agora eu pergunto, tem alguma equivalência envolvendo centímetro cúbico? Sim, centímetro cúbico vale a 10 a menos 6 metro cúbico. Olha só, 10 a menos 6 metro cúbico, centímetro cúbico. Corta centímetro cúbico com centímetro cúbico, sobra isso e sobra isso. E vamos lá. 37,3 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Cuidado para não errar nisso. Vai ficar, então, 3,73 vezes 10 a menos 5 metro cúbico. Agora, só uma dica para vocês. Olha só. A vírgula foi uma casa para a esquerda. Se a vírgula foi uma casa para a esquerda, aqui acontece o quê? Aumenta uma unidade. Note que de menos 6 para menos 5 aumentou uma unidade. Cuidado para não cair em pegadinha. Beleza? Continuando, vamos lá. Converter 63,8 quilômetros cúbicos em milímetros cúbicos. Vamos lá. Lembretes. Milímetro vale 10 a menos 3. Você tem que saber disso. Metros, né? Então, milímetro, 10 a menos 3 metros. Milímetro cúbico, pega esse expoente e multiplica por 3. Vai ficar, então, 10 elevado a menos 9 metro cúbico. Quilômetro, quilo, vale 10 a terceira. Então, quilômetro cúbico, pega o 3, multiplica por 3, vai dar 9. Então, quilômetro cúbico, 10 a nona metros cúbicos. E vamos lá, gente. Copio o cara inicial.
63,8 km3, multiplico por uma fração cujo denominador tenha km3 para poder cortar. Eu conheço alguma equivalência com o quilômetro cúbico? Vamos ver. Quilômetro cúbico, 10 a nona metros cúbicos. Conheço, ó. Quilômetro cúbico, 10 a nona metros cúbicos. Corta quilômetro cúbico com quilômetro cúbico, sobra metro cúbico. Só que eu não quero converter para metro cúbico, quero converter para milímetro cúbico. Então eu tenho que multiplicar por uma fração cujo denominador tenha metro cúbico. E não se esqueça que eu quero chegar em milímetro cúbico. Eu já tenho essa relação, ó. Milímetro cúbico vale 10 a menos 9 metro cúbico. Então o que eu vou fazer? 10 a menos 9 metro cúbico, milímetro cúbico. Já temos aqui uma equivalência entre o numerador e o denominador. Dá para cortar metro cúbico com metro cúbico. Sobrou milímetro cúbico, que é o que eu queria. O que dá para fazer então? Pego esse cara, pego esse. O 10 a menos 9 sobe, troca o sinal do expoente, fica 10 a nona. 10 a nona, 10 a nona. Somam-se os expoentes, 10 a 18, 63,8 copia, milímetro cúbico copia. Note que esse resultado ainda não está na forma de notação científica, eu preciso deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, e aqui aumenta, lógico, uma unidade. Vai ficar então 6,38 vezes 10 a 19 milímetros cúbicos. Beleza? Conversão de temperaturas. Mudamos radicalmente de assunto. Vamos lá. A conversão entre temperaturas é muito diferente das demais conversões que nós aprendemos até o momento. Por que isso? Porque não existe um fator, na maior parte dos casos, que permita a conversão entre duas escalas. Normalmente, na conversão de temperaturas, a gente faz uma salada. Tem que somar, multiplicar, subtrair. Ou seja, você não tem um fator único que permite uma conversão entre duas escalas distintas normalmente. Por isso, o método tem que ser totalmente diferente, a gente vai aprender. Os termômetros trabalham com pelo menos dois pontos fixos, que são normalmente o ponto de fusão e de ebulição da água nas condições normais de temperatura e pressão. Não se preocupa tanto com isso, você vai aprender na física e na química. O importante é saber que você conhecendo dois pontos, que podem ou não ser fixos, desde que eles sejam equivalentes nas suas escalas, é possível que você crie uma dedução de conversão entre as mesmas. Muitos alunos decoram a fórmula de conversão entre Celsius e Fahrenheit, mas na verdade isso não é suficiente, porque pode ocorrer do seu examinador, malandrinho, criar uma outra escala e pedir que você, aluno, faça a conversão entre uma escala conhecida e a escala que o cara criou. Exatamente por isso, você tem que saber como fazer conversão entre temperaturas para escalas conhecidas ou também desconhecidas. Vamos lá então. Continuando, conversão entre Celsius e Fahrenheit. A lógica é exatamente a mesma para qualquer conversão de temperaturas que você queira fazer. Vamos lá. A escala Celsius apresenta dois pontos fixos, que são o ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius, nas condições normais de temperatura e pressão. Na escala Fahrenheit, nas mesmas condições, respectivamente, 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Vamos lá. Item A. Encontre uma fórmula de conversão entre as duas escalas. Item B. Converta 68 graus Fahrenheit para graus Celsius. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é fazer esse desenho aqui, ó. Conforme nós já vimos no quadro anterior, nós conhecemos duas equivalências. 100 graus na escala Celsius equivalem a 212 na escala Fahrenheit. 0 graus na escala Celsius equivalem a 32 graus na escala Fahrenheit. Com base nessas duas equivalências, eu posso criar uma terceira equivalência e estabelecer uma relação entre as duas escalas. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um ponto arbitrário que eu vou chamar de θc. Se você quiser, você pode utilizar a letra C, tanto faz. Eu vou utilizar outro ponto arbitrário na mesma altura, equivalente ao primeiro, vou chamar de θf. É justamente essa equivalência arbitrária que vai me permitir encontrar qualquer equivalência que eu queira. E vamos lá. Olha o que eu vou fazer agora, pessoal. Note que ambas as escalas apresentam pontos fixos para os mesmos fenômenos, congelamento e ebulição da água. É natural que, se nós tivermos dois termômetros idênticos divergindo apenas pela escala adotada,
as alturas atingidas pelo líquido, pode ser álcool, mercúrio ou qualquer líquido adequado a essa utilização, vai ser a mesma em ambos os termômetros para a mesma temperatura. Isso ocorrerá, inclusive, para uma temperatura aleatória que a gente vai chamar de θc e a sua correspondente na escala Fahrenheit que a gente vai chamar de θf. Sendo assim, olha o que eu vou fazer. θc menos 0 sobre 100 menos 0. Ó, peguei essa distância. Quanto vale essa distância? θc menos 0 sobre essa distância, 100 menos 0. Então, θc menos 0 sobre 100 menos 0. Vamos fazer a mesma coisa na escala Fahrenheit. θf menos 32 sobre 212 menos 32. Nerk, eu não entendi a lógica. Uma palavra para vocês. Proporção. Esse cara menos esse está para esse cara menos esse, da mesma forma que esse cara menos esse está para esse cara menos esse. Então, vamos lá. θc menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a θf menos 32 sobre 212 menos 32. Está aqui para vocês. Agora é continha. θc menos 0, θc. 100 menos 0, 100. θf menos 32, θf menos 32. Não tem o que fazer. 212 menos 32 vai dar 180. Dá para dividir esses dois denominadores por 20. Isso é equivalente a multiplicar os dois lados da equação por 20. Não confunda dividir o denominador com multiplicar toda a fração. Note que se eu multiplicar 20 por θc sobre 100, o 20 simplifica com 100. Da mesma forma, se eu pegar essa fração e multiplicar por 20, o 20 simplifica com o 180. Então, eu estou multiplicando as duas frações por 20, o que é equivalente a pensar que eu estou dividindo cada um dos denominadores por 20. Cuidado para não confundir o conceito. 100 dividido por 20 vai dar o quê? Vai dar 5. 180 dividido por 20 vai dar 9. Ficamos então com θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. E nós já conseguimos uma fórmula que me fornece a correspondência entre as duas escalas. Olha só. Então, a gente vai converter 68 graus Fahrenheit para graus Celsius. Nós vimos que θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Muita gente decora isso. Vamos lá, então. O que eu vou fazer, pessoal? Onde tem θf, eu vou colocar 68 graus Fahrenheit. Então, onde tem esse cara, coloco 68. Vai ficar o quê? θc sobre 5 é igual a 68 menos 32 sobre 9. Está aqui para vocês. θc sobre 5 é igual a 68 menos 32 vai dar 36 sobre 9. Então, ficou θc sobre 5 é igual a 36 sobre 9. 36 dividido por 9 vai dar 4. Pego o 5, que está dividindo, jogo para o outro lado, multiplicando. Vai ficar, então, que θc é igual a 20 graus Celsius, porque 5 vezes 4 dá 20. E aí, quem acertou, parabéns. Então, vamos lá. A escala Helmor admite como ponto de fusão do gelo 0 graus Helmor. E para o ponto de ebulição da água, 80 graus Helmor. Na escala Celsius, esses pontos são, respectivamente, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Com base nisso, item A, encontre uma fórmula de conversão entre as duas escalas. Item B, converta 60 graus Celsius para a escala Helmor. Pausa o vídeo e tenta fazer. É idêntico ao item anterior. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. Vamos encontrar uma fórmula de conversão entre as duas escalas. Nós temos que, na escala Celsius, o ponto de ebulição da água é 100, na Helmor é 80, o ponto de fusão do gelo é 0, na Helmor também é 0, e nós temos aqui uma temperatura intermediária e, obviamente, uma equivalência, que eu vou chamar de θc, θr, e a gente pode fazer o seguinte: θc menos 0 sobre 100 menos 0, tá aqui, é igual a θr menos 0, 80 menos 0, tá aqui. Vamos lá, θc menos 0, θc, 100 menos 0, 100, θr menos 0, θr, 80 menos 0, 80. Da mesma forma que no exercício anterior, dá para simplificar os dois lados, dá para multiplicar por 10. Multiplicando por 10, 10 em cima com 100 embaixo, dá para dividir em cima e embaixo por 10. 10 em cima, 80 embaixo, dá para dividir em cima e embaixo por 10. Ou, se você preferir, para os mais avançadinhos, isso é equivalente a dividir os numeradores por 10. 100 dividido por 10 vai dar 10. 80 dividido por 10 vai dar 8.
Ficou então, θc sobre 10 é igual a θr sobre 8. Dá para dividir novamente os denominadores, dessa vez por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5, 8 dividido por 2 vai dar 4. Outra coisa importante, NERC, você multiplicou por 10, depois multiplicou por 2. Eu poderia já ter multiplicado de cara por 20? Sim, poderia. Por que eu não fiz isso? Porque às vezes você não enxerga de cara uma multiplicação, então não há problema em fazer em etapas. Fiz apenas para que você veja que é plenamente possível fazer em etapas, beleza? Então ficou θc sobre 5 igual a θr sobre 4. Com base nessa fórmula, podemos fazer o item B. Converta 60 graus Celsius para graus Helmholtz. Então vamos lá. θc vale 60 graus Celsius. E nós temos que, onde nós colocamos θc, vai ficar 60. 60 sobre 5 é igual a θr sobre 4. Facinho, 60 sobre 5 é 12, então 12 é igual a θr sobre 4. Note que se nós temos uma equação, eu posso trocar os dois lados de lugar e não preciso trocar o sinal. Fica então, θr sobre 4 é igual a 12. Só troquei os dois lados de lugar, não precisa trocar o sinal. Pego esse 4 que está dividindo, jogo para o outro lado multiplicando. Vai ficar então 12 vezes 4, 48. 48 o quê? 48 graus Helmholtz. E aí, quem acertou, parabéns. Vamos lá. Conversão entre unidades de tempo. Não há grandes segredos e a tabela abaixo não é novidade para a maioria de vocês. Minuto vale 60 segundos, hora 60 minutos, dia 24 horas, semana 7 dias, mês e ano existe uma observação. Então vamos lá. Um mês pode possuir 28, 29, 30 ou 31 dias, dependendo de cada caso. Normalmente, em alguns casos, nós fazemos uma adoção chamada de mês comercial e ano comercial. O mês comercial vai ter 30 dias e o ano comercial vai ter 12 meses de 30 dias. Portanto, 12 vezes 30, 360 dias. Mas eu insisto, você só pode fazer essa adoção se o exercício falar ano comercial e mês comercial. Senão, ele vai te falar qual que é o mês e ele vai te falar se o ano é bissexto ou não. Obviamente, se ele falar dezembro, você tem que saber, claro, que dezembro tem 31 dias e não 30. Beleza? Continuando, também podemos facilmente converter entre unidades de tempo utilizando a análise dimensional. Muito fácil. Vamos converter um dia em segundos. Para isso eu vou colocar dia, eu poderia ter colocado D, só que dia é tão curtinho que eu coloquei dia mesmo. Então vamos lá. Dia, o que eu faço? Eu vou multiplicar por uma fração que tenha dia no denominador. Dia em cima, dia embaixo, corta, corta. O que sobra? 24 horas. Ah, deixa eu falar uma coisa. Eu conheço alguma equivalência envolvendo dia? Sim. Dia é igual a 24 horas. Agora sim, corta dia com dia, sobrou 24 horas. Pessoal, eu quero chegar em segundos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar por uma fração cujo denominador tem a hora, para poder cortar hora com hora. Corta hora com hora, só que antes eu conheço alguma relação envolvendo hora? Conheço hora, vale 60 minutos. Então agora sim, corto hora com hora, sobrou 60 minutos. Só que eu ainda não quero chegar em minutos, quero chegar em segundos. Então eu vou pegar uma outra fração que tenha minuto no denominador para poder cortar. Eu conheço alguma relação que tenha minuto? Sim, 60 segundos. Corta minuto com minuto, agora é só multiplicar. Sobrou 24 vezes 60 segundos, que vai dar 86.400 segundos. Vamos lá agora. Converter 2 horas e 40 minutos em segundos. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Note que 2 horas e 40 minutos é equivalente a 2 horas mais 40 minutos. Então a gente vai pegar 2 horas. 2 horas, pessoal, eu vou multiplicar por uma fração que tenha hora no denominador, para hora cortar com hora. Eu conheço alguma equivalência que envolva hora? Sim, 60 minutos vale 1 hora. Corta hora com hora, sobrou 60 minutos. Eu conheço alguma equivalência envolvendo minuto? Sim, 60 segundos vale 1 minuto. Minuto no denominador, corta minuto com minuto. Sobrou 60 segundos, é a unidade que eu queria. O que vai dar? 2 vezes 60 vezes 60 segundos, que vai ser igual a 7.200 segundos. Calma,
porque você converteu 2 horas em segundos. Falta os 40 minutos. Pega 40 minutos, multiplica por uma fração que tenha minuto no denominador. Conheço alguma? Sim, porque existe a relação 60 segundos e 1 minuto. Agora eu posso cortar minuto com minuto, sobrou 40 vezes 60 segundos, que vai dar um total de 2.400 segundos. Somando esses dois caras, você vai obter 9.600 segundos. E aí, quem acertou? Parabéns! E vamos lá. Cuidado com as representações do tipo 2,4 horas ou 0,2 minutos. 2,4 horas não é 2 horas e 40 minutos. Da mesma forma, 0,2 minutos não é 20 segundos. Impressionante quanta gente erra isso. Então vamos lá. Converter 2,4 horas em minutos. Pego 2 horas, multiplico por uma fração que tenha hora no denominador, hora corta com hora, sobra 60 minutos. Deixa eu voltar que eu esqueci de falar uma coisa. Por que eu fiz aqui, pessoal? Aqui nós temos uma fração onde o numerador é equivalente ao denominador. 60 minutos é equivalente a 1 hora. Agora sim, corta hora com hora, vai sobrar 2 vezes 60 minutos, né, que vai dar 120 minutos. Perceba que 2,4 é a mesma coisa que 2 mais 0,4. Agora eu vou converter, então, 0,4 hora em minuto. Vamos lá. Nós temos aqui hora, eu vou multiplicar por uma fração que tenha hora no denominador. E a gente já sabe que hora é equivalente a 60 minutos. Hora em cima, hora embaixo, corta, corta, sobrou 60 minutos. 0,4 vezes 60 vai dar o quê? 24. 24 o quê? Minutos, né? Porque a gente mantém a unidade. Então, para tudo, presta atenção. 0,4 horas não é 40 minutos. Na verdade, é 24 minutos. E se eu somar 120 mais 24, eu vou obter 144 minutos. Cuidado para não cair na pegadinha. Da mesma forma, converter 0,2 minutos em segundos, 0,2 minutos, eu posso pegar uma fração, multiplicar aqui, né, que tenha minuto no denominador. Eu conheço alguma equivalência que tem minuto? Sim, minuto é igual a 60 segundos. Agora eu posso cortar minuto com minuto, ficou então 0,2 vezes 60 segundos, né, que vai dar um total de 12 segundos. Portanto, 0,2 minuto não é 20 segundos, é 12 segundos. Cuidado com isso. Continuando, conversão de unidades mistas. Muitos alunos aprendem a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo através da divisão desse cara por 3,6, ou seja, bitola. Só que o problema de você fazer isso é que sempre você confunde se você multiplica ou divide por 3,6 para chegar no resultado que você quer. Então a gente vai aprender a deduzir para que você nunca mais erre. Vamos lá. Converter 72 km por hora para metros por segundo. Ultra fácil. 72 km por hora, quilômetro, todo mundo sabe que vale 10 a terceira metros, ou então 1.000 metros. Hora, se você não souber, você pode converter rapidinho utilizando análise dimensional, conforme nós já aprendemos. Ou então, vale a pena decorar que hora vale 3.600 segundos. Então, nós temos quilômetro, 1.000 metros, hora, 3.600 segundos. Note agora que eu posso dividir em cima e embaixo por 1.000. 1.000 por 1.000 vai dar 1. 3.600 dividido por 1.000 vai dar 3,6. E ficamos, então, com 72 metros dividido por 3,6 segundo. E daí que surge que para converter de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Por isso que eu mantive. Fazendo essa continha, você vai obter 20 metros por segundo. E também, claro, você poderia ter sido bem mais direto. Olha só, 72 km por hora, quilômetro vale 1.000 metros, hora vale 3.600 segundos. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 72 dividido por 36 vai dar 2. E 2 vezes 10 vai dar 20. 20 o quê? Metros por segundo. Olha que rapidão, sem bitola. Ufa, beleza, pessoal? Valeu então.